professora, a gente sempre pensa na educação que ela é de instrução, vamos dizer assim, a educação que a gente tem na escola, efetivamente, né? E quando a gente olha para uma cidade como a nossa, por exemplo, dentro de uma região, a região amazônica, com tantas complexidades, né? Como é que a senhora entende que Belém hoje, como é que poderia Belém estar melhor nessa área da educação? Como é que a senhora avalia, aliás, como é que a senhora avalia Belém hoje e como é que seria essa Belém para um futuro bem próximo na área da educação? Bem, eu acho que a gente vive, né, situações em que nos desafiam permanentemente. Então, o próprio período que a gente presencia da atualidade, ele é um período de desafios enormes para todos nós da população. E quando a gente vai falar especificamente de educação, a gente precisa se reportar que a educação é um bem público universal, em que todo cidadão deve ter direito, todo cidadão e cidadã deve ter direito. Um direito garantido constitucionalmente, é um direito que, desde a mais tenra idade, a criança, menor que seja, né, ela precisa ter garantido esse direito, mas de um espaço alegre, inventivo, que busque incentivar a sua autonomia, a sua criatividade. Então, eu parto desse princípio que é o grande desafio da educação é a gente fazer com que ela seja uma garantia dentro das políticas públicas de direito e não de favor. Eu acho que a gente precisa entender isso, que educação é direito. Nós, como servidores públicos, todos nós, como agentes públicos que estamos à frente da educação, a gente precisa compreender a perspectiva dos direitos, principalmente das populações mais carentes, e que não estamos fazendo um favor. Então, garantir uma educação de qualidade, numa perspectiva de direito, com princípios democráticos, é um grande desafio para a educação de hoje. É, perdão. Pode fazer a sua pergunta. Quando a gente fala de educação no município, né, professora, a gente precisa entender que o município ele é responsável pela educação básica, né? Então, seria ali os primeiros anos escolares. O que, que é essencial? A senhora falou de um projeto que seja alegre, né, para uma criança, por exemplo. E o que, que é essencial enquanto política pública para que o município garanta, por exemplo, para esta criança, para a família, né, uma estrutura que permita que essa criança se desenvolva, né, como um indivíduo, como um sujeito, como um cidadão dentro da sociedade. O que, que é necessário, professora? A educação básica ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a responsabilidade prioritária do município, do poder municipal, é a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E o ensino médio ele é de responsabilidade do Estado. Então, acho que quando a gente pensa uma educação para o município de Belém, para os municípios, na verdade, para os nossos munícipes, a gente precisa pensar numa educação que traga o respeito ao tempo de infância, o respeito ao contexto sociocultural desta criança e da sua família, da sua comunidade. A gente precisa pensar uma educação na sua inteireza, e pensar uma educação na sua inteireza, eu acredito que a gente traz muito dentro do município de Belém, já dentro dessa nova proposta curricular, que são os princípios freirianos, da dialogicidade, da reflexão, de fazer com que o outro seja de fato pertencente. Um desafio muito grande mesmo, é a gente fazer com que as crianças dentro do nosso município, elas sintam-se partícipes do processo, que elas tenham protagonismo ativo, que elas possam construir a educação que querem. A educação do futuro, ela não permite mais que nós adultos digamos o que as crianças devem aprender somente. Claro que a gente tem uma expertise,
mas essa expertise do tempo, do acúmulo, dos estudos, ela deve ser permanentemente dialogada com as crianças também, com os jovens, para que eles digam qual é a educação que eles desejam. Aquela educação que às vezes a gente já vivenciou, talvez não seja mais correta para esta garotada de hoje. E eles podem nos dizer, nós, como especialistas, como pessoas que estamos à frente da educação, a gente precisa ter a humildade suficiente de entender que a gente precisa construir políticas públicas de educação de uma maneira que as crianças possam ser ouvidas desde a mais tenra idade, que os nossos jovens eles possam dialogar conosco as suas dores, as suas queixas, mas também os seus sabores. O que eu quero aprender? O que é mais significativo? E a gente vai mediando esse processo, né, de uma maneira inteligente, criativa, autônoma. Eu acho que isso traz muito na perspectiva freiriana de fazer com que haja uma dialogicidade, uma reflexão coletiva, uma escuta atenta e cuidadosa do outro, uma valorização e inteireza da inteireza do ser humano, e principalmente que a gente entenda que todo ser humano ele traz a sua boniteza a partir do lugar que ele está, de onde ele vive, das suas próprias histórias. E não existe educação, uma educação digna, uma educação com qualidade, que não respeite as histórias dos sujeitos. E a gente tem uma história tão bonita dentro do nosso município, apesar das dificuldades, apesar dos desafios permanentes que a gente enfrenta, a gente precisa esperançar, né? E esperançar a partir de tudo aquilo que nós acumulamos, porque o nosso acúmulo histórico, ele também nos diz da nossa potência, da nossa possibilidade de reerguermos e construirmos nossos novos sonhos para a educação pública municipal paraense. São alguns